Olá, seja muito bem-vindo. Você está em TV Já TV de Veja.com e o assunto de hoje é educação. E para falar sobre o assunto, ninguém melhor que o colunista de Veja e especialista no assunto, Gustavo Iospi. Tudo bem, Iospi? Tudo bom, Joyce? Obrigado. A gente já conversou um pouquinho sobre educação, mas eu queria avançar agora que nós temos o plano de governo do candidato do PSDB, Aécio Neves, e não temos o plano de governo da presidente candidata Dilma Rousseff, porque ela diz que o plano de governo dela é o que está aí. Então é a continuação do que já existe. Então, levando-se em consideração que nós temos um plano para 2014, igualzinho o que era em 2010, e o plano de governo de Aécio Neves, é que a gente vai começar essa discussão. O que o Brasil precisa e do que os candidatos propõem, né, em especial o ensino integral? Todo mundo fala do ensino integral, ensino integral, ensino integral. Isso é um avanço ou não muda muito? Não, acho que não muda muito, porque se você tem um ensino ruim, se ele é 4 horas por dia ou 8 horas por dia, você só está multiplicando a ruindade. E o problema fundamental da educação brasileira é a falta de qualidade. Eu tenho muita convicção de que se a gente tivesse uma educação de alta qualidade, as 4 horas por dia, as 800 horas por ano seriam suficientes para o Brasil ter uma melhoria significativa. Claro, se você tem ensino de qualidade e aí você consegue expandir esse número de horas e fazer um ensino em tempo integral, melhor ainda. Mas não é ao fazer o ensino integral que você vai transformar um ensino que é ruim num ensino bom. Até porque na maioria dos casos, quando se faz ensino integral, é uma coisa muito mais de marketagem do que de educação, porque no contraturno, né, no turno da tarde, para aqueles que estudam de manhã, o que acaba se fazendo é esporte, música, artes, que nada contra, só que não vão melhorar o desempenho do aluno em português, em matemática, em ciências. Então, acho que a prioridade número 1 é melhorar a qualidade. Depois disso, você vê a questão de horas. E sobre as questões de qualidade, elas são muito mais difíceis de resolver, de melhorar. Os candidatos realmente têm falado pouco, mas a Dilma acho que não fala basicamente nada no programa que está, enfim, no site do PT, a palavra qualidade nem aparece, a palavra resultado também não aparece. Já o Aécio tem uma preocupação explícita, tanto no programa quanto, enfim, na carreira dele no governo de Minas Gerais, de melhorar o aprendizado, de medir aquilo que se faz em educação, não a partir do volume de recursos ou do número de horas, mas sim do que os alunos estão aprendendo. Quando a gente fala do programa da presidente candidata, que é o programa lá de 2010, chama a atenção ali creches, Pronatec, educação em tempo integral que a gente já falou. E quando a gente fala do programa de Aécio Neves, além da questão da educação em tempo integral, tem os exemplos que ele adotou em Minas. Eu queria saber de você, quais os exemplos adotados em Minas que deram certo e que, de fato, podem fazer a educação melhorar no Brasil? Acho que a primeira diferença, ou a primeira coisa relevante daquilo que foi feito em Minas, tanto por ele quanto depois pelo Anastasia, é mais conceitual do que ações específicas, que é justamente essa mentalidade de dizer precisa ter aprendizado do aluno. Esse é o foco, esse é o termômetro para saber se a educação está indo bem ou mal. Mas como é que ele chegou nesse ponto? Isso se desdobra em uma série de ações, né? Primeiro, foco muito grande na alfabetização, nas primeiras séries, e aí teve um trabalho bacana de integração com as secretarias municipais, porque normalmente a Secretaria Estadual cuida ou do segundo ciclo do ensino fundamental ou só do ensino médio, e aí às vezes você pega um aluno quando tem ou 11 ou 15 anos que já está com uma carência tão grande que dificilmente você consegue melhorar. Então realmente precisa ter esse trabalho para que nos primeiros anos de ensino fundamental o aluno receba um ensino de boa qualidade. Material didático, unificação de currículo e até coisas, enfim, de envolvimento da comunidade, de transparência, de chamamento da comunidade. Tem até uma iniciativa que, enfim, defendida por mim nas páginas da Veja, de colocar uma placa com o IDEB de cada escola, na entrada de cada escola, também foi implementado. O governo de Minas é um dos poucos governos do Brasil que implementou essa política em toda a sua rede. Então, enfim, e aí tem mais uma série de iniciativas pontuais, de formação de professores também, enfim, parcerias com a academia, com entidades do terceiro setor para melhorar a formação do professor, que é digamos assim, o lógico, o razoável de você fazer quando você quer melhorar a qualidade do ensino, quando você quer melhorar aquilo que o aluno vai aprender. Essas políticas, acho que não teve nada muito assim de reinvenção da roda, até porque a pesquisa já determina há muito tempo o que você deveria fazer para ter um sistema educacional competente. Talvez não para ser o primeiro do mundo, mas para ter um sistema competente a gente já sabe o que precisa fazer. O que falta é essa orientação política de dizer vamos comprar conflitos, vamos nos indispor com alguns grupos, com alguns sindicatos, com algumas categorias, porque o que importa é o resultado. E essa eu acho a mudança de visão mais significativa entre os dois lados. Agora, quais conflitos
devem ser comprados pelo próximo presidente da República? Essa é uma palavra que me chamou a atenção. Eu acho brigas? Eu acho que tem dois conflitos importantes. O primeiro é com a academia, porque a academia brasileira, e aí a liderança da academia brasileira são as universidades públicas, ainda é uma academia que não produz o professor competente. Os alunos que saem dos cursos de formação de magistério, de pedagogia, das licenciaturas, não sabem dar aula, não sabem dar uma aula para fazer com que aquele aluno aprenda. E isso precisa ser profundamente reformulado, e eu acho que a União tem as melhores condições de entabular esse discurso com as universidades, romper essa questão de as universidades têm autonomia, não podemos fazer nada. Não, pode sim, pode sentar na mesa, pode negociar, pode pedir, pode condicionar esse apoio a outras melhorias que talvez as próprias universidades queiram. Enfim, quando se tem uma vontade, você arranja um caminho, e as universidades públicas são muito os exemplos que são seguidos pelas universidades particulares. Então, no momento que você muda essa formação, só aí você pode sonhar em ter realmente uma educação melhor. E hoje os nossos cursos de formação de professores realmente são muito deficientes. Agora, como é que faz isso? Quer dizer, a gente tem que melhorar a formação do professor. Mas como? De que forma? Que passos devem ser adotados? Acho que tem, primeiro, os currículos dos cursos de formação de professores hoje são extremamente ideologizados e extremamente teóricos. E tem que se mudar o foco para um curso que seja conhecimento profundo da matéria que o professor vai ensinar, que isso toda a literatura mostra que é relevante. Então, enfim, se o professor vai ser professor de matemática, ele precisa gastar muito mais tempo estudando matemática, conhecendo matemática profundamente, do que falando da ideologia do ensino, da sociologia do ensino, da filosofia do ensino, da revolução, de preparar o cidadão crítico consciente, etc, etc. A segunda coisa é, de novo, tirar um pouco esse ranço teórico. A academia precisa preparar o professor para encarar uma sala de aula. Então, um dos elementos fundamentais nessa discussão, estágio. Nos países de educação boa, o estágio durante a formação do professor na universidade é uma parte fundamental, porque o aluno vai, ele aprendeu aqui, né, todo aquele conteúdo durante 3 anos e meio, aí ele vai para a sala de aula, ele fica meio ano, alguns meses, um ano, dependendo do país, em sala de aula, aplicando aquilo que ele aprendeu, vendo o que funciona, o que não funciona, e aí ele volta para a academia sabendo o que ele tem de carências, o que ele tem de deficiências, e se aprofunda naquilo, foca naquilo, para que quando ele saia da faculdade, ele saia bem. No Brasil, o estágio é uma coisa que é meio para cumprir tabela. Cumprir horas, né? Cumprir horas, o cara vai, não tem um acompanhamento da universidade sobre o estágio que o aluno está fazendo, não tem essa devolutiva do sujeito voltar para a academia e dizer, estou mal nisso, preciso ser acompanhado, preciso melhorar nessa área. Então, acho que essas duas coisas, quer dizer, mudar o viés ideológico e ter algo que seja muito mais focado para o conhecimento objetivo e para a prática de sala de aula, são mudanças muito relevantes. E isso você só consegue mudando a cabeça e as práticas dos gestores desses cursos universitários. Ou seja, é também uma questão política, uma questão de negociação, uma questão de, enfim, não toleraremos mais um professor sair de uma sala de aula com esse nível de preparo tão baixo. Então, acho que esse é o primeiro conflito com a academia, que é um conflito mais light, eu acho, até porque as universidades federais dependem orçamentariamente, né, do governo, acho que tem uma... Dá para resolver, né? Dá para resolver com... Quem manda no caixa, manda na lojinha, é mais ou menos assim, né? Deveria ser assim, né? Hoje né? não é. Mas acho que tem a questão da autonomia, que realmente não pode ser ferida, mas acho que tem maneiras de você negociar e equacionar esses interesses. O segundo conflito que eu acho que é mais complicado é com as corporações de funcionários do ensino. Então, hoje o Brasil virou um cabide de emprego na área de educação. A gente tem 3 milhões de funcionários em escolas e 2 milhões de professores. Nossa. Então, só nessa questão, normalmente nos países desenvolvidos, você tem o dobro de professores em relação a funcionários. É uma disparidade muito grande. É uma disparidade enorme. Então, são pessoas que não fazem concurso público, entram porque alguém indicou. Às vezes elas até assim. fazem concurso, mas isso é o menos relevante. Os países da OCDE, os países, né, desenvolvidos, você tem um professor, meio funcionário, ou 2 professores, 1 funcionário. Então, se a gente tivesse, como tem, né, 2 milhões de professores no Brasil, a gente deveria ter 1 milhão de funcionários públicos, de funcionários não professores, né, de funcionários técnicos administrativos. No Brasil, a gente tem 3. Então, só aí são 2 milhões de pessoas que deveriam sair.
ou que poderiam sair se a gente administrasse efetivamente e esse dinheiro ser ordenado para qualificar a educação. Para qualificar a educação, o professor, ou para diminuir carga tributária, para devolver esse dinheiro para a população, né? Porque você não precisa... É um dinheirão. Né? São 2 milhões de pessoas recebendo salário, enfim, de mais de R$1.000 por mês. Você soma isso, eu já calculei isso até para um artigo aqui da Veja, dá quase 50 bilhões de reais por ano de desperdício, ou seja, não de desperdício porque as pessoas estão trabalhando e tal, não é nenhum menosprezo com o que elas estão fazendo. Mas um dinheiro que podia ser mais bem aplicado, né? E se tratando que é dinheiro público, tem que ser bem aplicado. Exato. Né? Então, acho que esse é um primeiro confronto. E o segundo confronto é com os próprios professores, que estão num sistema em que eles entregam uma qualidade muito baixa, entregam uma performance muito baixa e são pouco cobrados. Né? Ninguém sofre represália por entregar uma educação de baixa qualidade. E essa é uma briga, hein? Essa é uma briga grande. Daria greve, manifestação, gente com cartaz por aí. Mas no final das contas, se houver um pouco de consciência, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo e eu acho que é um problema maior para estados e municípios, que é quem realmente contrata os professores da educação básica, do que para o governo federal. Então, acho que o que o governo deveria fazer é muito sinalizar para estados e municípios quais são as práticas, quais são as características do professor eficaz. Dar os indicadores. Dar os indicadores e meio que o mapa da mina. Dizer não só o que precisa ser alcançado, mas também ajudar estados e municípios, vários dos quais não têm nem a capacidade técnica, para saber como é que faz, quais são as práticas de sala de aula que funcionam, qual é o curso de treinamento do professor que funciona, mecanismos de seleção de diretor, enfim, é fazer um trabalho mais focado. E aí, hoje o Brasil já tem um programa, chama lá Compromisso, Todos pela Educação, do governo federal com estados e municípios, em que os estados e municípios aderem, se comprometem com uma série de metas e recebem, pela adesão, recebem recursos e orientação, etc, etc. O que acontece? É um baita incentivo, né? É um baita incentivo, só que o que acontece? Quando saiu o programa, eu conversei com as pessoas do Ministério. Eu disse, mas se o cara não cumprir a meta, o que acontece? Porque isso é especialmente focado para cidades, municípios, cidades e estados que estão com mais dificuldade e tal. Se o sujeito não cumprir a meta, o que acontece? Né? Se ele continuar numa situação de carência e tal, não entregar resultado, a gente ajuda mais. A gente dá mais dinheiro. Mas daí não vale. Então aí não funciona. Daí não vale. Exatamente. Então, é uma regra que não funciona. É uma regra que está sempre aquela coisa meio de coitadismo do brasileiro, de se o cara não está bem, a gente tem que ajudar mais, tem que ajudar mais, tem que ajudar mais. Então, precisa ter consequências. Né? O não cumprimento daquilo que foi acordado, o não cumprimento de uma educação de qualidade precisa ter consequência negativa, não positiva, porque hoje ela tem consequência não pode positiva. Premiar. Você é ruim, então eu vou te premiar. Não funciona. Exatamente. Nem em casa da educação do filho funciona. Você está indo muito mal, então eu vou te premiar. Peraí, né? Exatamente. Então, aqui é a mesma coisa, você precisa... E aí sim é algo que o governo, a União, o governo federal, mesmo não sendo o administrador direto do sistema, pode fazer, é ser um indutor desse sistema. É dizer, olha, se você melhorar o resultado, você vai ter mais recursos, você vai ter mais capacitação. Claro. O que esses entes federados quiserem. Exato. Agora, eu queria falar um pouquinho, você falou da questão de melhorar o professor, porque a gente tem que qualificar, porque está tudo muito ruim, porque é uma briga boa. Mas e a grade curricular? Eu vou te dizer, eu ouço muito da molecada o seguinte, olha, eu não entendo nada de química orgânica, o que vai me servir a química orgânica no meio da minha vida? O que vai me servir eu saber do mol, da fórmula de Bhaskara? Precisa ter uma mudança também nessa grade? Eu acho que, na minha opinião, as duas principais mudanças que tem que ter na grade curricular é, primeiro, padronização. O Brasil precisa ter uma base curricular global, nacional, para que as pessoas saibam em todos os lugares do país o que precisa ser ensinado, em qual série, em qual bimestre, para que a gente tenha isso bem claro e que não seja essa bagunça que é hoje, em que basicamente cada escola determina como vai ensinar e mesmo os conteúdos curriculares é determinado pelo Estado, pelo município, mas com uma certa flexibilidade, porque não tem padrão. Vira uma Quando bagunça. não tem padrão, cada um faz o que quiser e é muito mais difícil você, primeiro, entender o que está acontecendo e, segundo, criar soluções que resolvam esses problemas. E isso, de novo, pode ser, sim, uma atribuição da União, do governo federal. E o segundo problema, eu acho que é o inchaço do número de matérias. E esse último governo já herdou esse certo inchaço e ainda agregou a disciplina obrigatória de música, de filosofia e de sociologia. Então, acho que o primeiro passo é começar a enxugar, primeiro tirando as últimas disciplinas que foram inseridas e depois indo para o resto do currículo e também vendo o que pode ser cortado e o que não pode. Eu acho que os cortes, digamos assim, nas áreas nobres, tradicionais, como química, por exemplo, como matemática, equação de Bhaskara. Ou talvez o direcionamento, né? Exato. Eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, porque nem sempre o jovem com 15 anos sabe o que vai ser necessário para ele aos 30, 35, 40.
Uma fórmula de Bhaskara é bom ele aprender. Não, então, em primeiro lugar, acho que tem conteúdos, até tem conhecimentos que a pessoa não sabe ou não quer saber hoje, mas que ela vai precisar ter. Mas o mais relevante disso, e essa eu acho que é a diferença mais importante, é que uma educação virtuosa, uma educação de qualidade, o que ela faz é ensinar o aluno a pensar. Ele não é um decorador e um repetidor da fórmula de Bhaskara, do número mol, blá, blá, blá. O ensino é feito de tal maneira que, usando desses exemplos de matemática, de química, de física, de biologia, de história, de geografia, de todas as áreas do conhecimento humano, ele consegue, acho que basicamente reproduzir o método científico, ele consegue entender a informação que é recebida, ele consegue formular uma hipótese, ele sabe como determinar se aquela hipótese é verdadeira ou não é. Enfim, ele estimula o processo lógico, claro, de raciocínio. Claro, e, lamentavelmente, com a educação com uma qualidade ruim, não é o que acontece. Exato. Aí vira decoreba. Exato. Como, né, essa é, digamos assim, o patamar superior da educação. Quando você não consegue fazer isso, o que você faz? Você pega os mesmos conteúdos e vê se a pessoa memorizou. Aí, realmente, é uma bobagem. Agora, nenhum dos candidatos se comprometeu com nada parecido com isso. Não, o Currículo Nacional está na plataforma da OAS e acho que é algo que vai ser implementado, não está na da Dilma. Acho que é uma questão importante porque a partir daí, primeiro, você fomenta essa discussão sobre o que é o currículo e, segundo, você padroniza. Espero eu que, se eleito, ele consiga implementar isso, porque acho que não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças e também não é uma bala de prata, não é simplesmente criando um currículo que você vai resolver todos os problemas, porque, repito, o problema é de formação, de capacitação de diretores, de professores e tal, mas a questão do currículo também é uma questão importante. Para a gente caminhar para o fechamento, nenhum dos candidatos teve a coragem ou a vontade de se comprometer com as universidades no sentido de cobrar daqueles que podem pagar. Esta medida tão impopular, difícil de ser implementada no Brasil, hein, Gustavo? Ninguém quer se comprometer com isso. Pois é, você sabe que a tônica da educação brasileira é as áreas que atendem a elite vão bem. E quando atendem bem a elite, não podem ser tocadas. E, infelizmente, o nosso sistema público virou algo em que a educação básica é coisa para pobre e a universidade pública é coisa para rico. É uma inversão totalmente absurda, né, daquilo que deveria ser. E eu não tenho nada contra que alunos ricos frequentem boas universidades. Mas contribuam por isso. Se eles podem pagar, eles devem pagar. Aí as pessoas falam, mas pode fazer de outro jeito, o sujeito pode trabalhar, formado em medicina, pode trabalhar num hospital. Quer dizer, acho uma solução mais complexa e difícil de implementar possível quando tem uma solução muito fácil. Os alunos já pagam mensalidade nas universidades privadas. O sujeito que vai na Petrobras, no posto Petrobras, já paga para abastecer seu tanque, já paga quando usa o correio. Quer dizer, não existe esse dogma de dizer que só porque é pago deixa de ser público. Isso é uma confusão proposital, isso enfim, para embaralhar o jogo. Então é muito fácil, a maioria dos países do mundo faz assim, a China comunista cobra matrícula nas universidades públicas, os Estados Unidos, a grande maioria dos países da Europa, inclusive, isso deixou de ser tabu e já é cobrado. E um dinheirão que poderia ir para a educação básica. Claro, poderia ir para a educação básica, poderia melhorar a eficiência da própria universidade pública, porque hoje, quando você tem alguém que paga a conta, você obviamente não precisa ter nenhuma preocupação de eficiência na gestão desse recurso. E grande parte desses problemas que a gente está vendo, por exemplo, com a USP, que aí não é a União, é o Estado de São Paulo, mas o processo é o mesmo, é de que você tem uma mangueira de dinheiro sendo colocada naquele sistema que não é paga pelos alunos, e aí qual é o incentivo que você tem, qual é a razão que você teria para gerir aqueles recursos de uma maneira boa? Nenhum. Tanto que é o que está acontecendo agora, a USP está gastando mais de 100% do que arrecada só com a folha, nem levando em consideração o resto dos seus gastos. Por quê? Porque não precisa gerir isso bem. Se cobrasse mensalidade, e se mantivesse essa estrutura bagunçada de custos, a mensalidade seria R$25 mil por aluno, ninguém pagaria. Então também ao você colocar uma mensalidade, exigir a cobrança de mensalidade, você força a própria universidade a se gerir de uma maneira mais eficaz. Então mesmo que você não transfira recursos para ninguém, já é um ganho grande da própria universidade de conseguir organizar as suas finanças, organizar os seus processos. E por que eu acho isso fundamental, Joyce? Porque a gente está batendo no teto na matrícula do ensino superior no Brasil. Né? Tanto que o governo faz o ProUni, na minha opinião, um programa que tem bons resultados, etc. Mas se você for pensar a lógica dele, é uma aberração enorme que um governo que controla dezenas de universidades, que são suas, né? Ele financia, ele contrata, ele paga e tal, é do governo, ele não consegue gerar mais vagas nesse sistema, então ele pega e tira dinheiro de imposto para dar para as universidades privadas para que elas gerem as vagas e acolham os alunos que o governo quer criar, mas não consegue no seu próprio sistema. Uau. Então, é uma inversão total. Então, o que você, enfim, deveria conseguir fazer
é aumentar o número de vagas nas universidades públicas também. E para fazer isso, você precisa cortar custo, porque você precisa ter a mesma estrutura que funciona hoje para 2 milhões de alunos que funcione para 5, para 10, para 15. E para fazer isso, você precisa conseguir aumentar essa estrutura gastando mais ou menos o mesmo que gasta hoje, ou seja, sendo muito mais eficiente, sendo muito mais produtivo nos seus gastos. E eu acho que o melhor caminho para isso é cobrando mensalidade, porque você força a criação dessa disciplina pelas próprias universidades públicas, porque aí ela vai saber, bom, tudo bem, eu posso continuar essa bagunça, eu posso continuar não fazendo nada, mas aí eu vou ter que cobrar uma mensalidade de 10 mil reais, ninguém vai pagar, e todos esses alunos de alto poder aquisitivo vão migrar para as universidades privadas. Eu imagino que as universidades públicas não queiram isso, e aí eu acho que ela se organiza sozinha. Muito bem, eu ainda quero falar de ensino técnico, mas vai ficar para a próxima vez. Tá Gustavo Iosp, que é colunista de Veja, nosso especialista em educação, falando um pouquinho aí sobre o que os candidatos pretendem fazer, Aécio Neves, Dilma Rousseff, a partir de 2015, seja lá quem for que assuma a presidência da República. Obrigada, Gustavo. Obrigado, a gente se vê daqui uns dias. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.